Um dos meus maiores desafios era entender quem eu sou e o que eu queria. O problema é que na maioria das vezes eu ficava me comparando com a vida de outros profissionais, com o processo deles, e tentava me encaixar naquilo que não era pra mim. A comparação me afetou tanto que eu quis desistir, mas isso tudo mudou quando eu entendi o meu propósito e a minha arte. Já se prepara que o vídeo de hoje é lapado. Então, primeiramente, antes da gente começar, eu já quero te falar. Se inscreve no canal Em Nome de Jesus, curte, deixa o seu comentário, um feedback, porque vai me ajudar. Eu quero entender a sua história também do audiovisual, o que você está caminhando, beleza? Vamos pro vídeo? Seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Pinheiro. E de cara eu já quero te falar que hoje é um assunto muito profundo, tanto para mim quanto acredito que para outros profissionais da área do audiovisual. Então, se você está à procura de um vídeo muito rápido, de reels, de corte, infelizmente aqui você não vai encontrar isso, beleza? Bom, como você já teve a noção, hoje o assunto é sobre identidade. Esse assunto me pega muito porque é algo que me assustou por muito tempo, desde que eu comecei no audiovisual. E acredito que outros profissionais é um tema bem profundo por questão de comparação. O nosso mercado é um mercado que a gente acaba se comparando muito, ainda mais por questões de equipamento. Às vezes você tem um equipamento, o outro tem um melhor, às vezes a outra pessoa faz um trabalho que, te pega muito e você fala, caraca, como eu queria chegar a esse nível. Então hoje eu quero falar um pouco da minha trajetória e também falar como que eu larguei e consegui superar essa coisa de comparar com o outro e hoje ficar mais tranquilo. Bom, nesse ano de 2025 foi o ano em que eu falei, cara, agora sim eu vou caminhar tranquilo na minha caminhada aqui profissionalmente. Mas antes, nos anos passados, cara, eu me frustrava muito, entrava em um momento muito de comparação, porque a minha realidade não é uma realidade fácil até hoje, mas ela já foi muito cabulosa. Então eu me pegava pensando, cara, por que aquela pessoa tá vivendo aquilo ali através do audiovisual e eu não tô? Por que ele tá tendo aquelas oportunidades e eu não tô tendo? Por que ele tem aqueles equipamentos? Por que ele tem aqueles acessos? E acredito que isso não só comigo, talvez você tenha essa mentalidade de comparação com outros profissionais, ou você já passou por isso. Eu acho que não é uma questão de inveja. Na verdade, é muito mais sobre nós do que o que a outra pessoa tem. E como eu disse, eu me frustrava muito. Eu chegava a não querer levantar do sofá. Eu falei, cara, eu não vou conseguir ir pra frente. Olha esse mercado, tem muita gente foda. Quem já tá no topo vai continuar no topo. Quem não tá no topo não vai crescer. Só que eu comecei a entender que o que a outra pessoa tem, às vezes não é pra mim. Foi quando eu comecei a assistir tanto vídeo, tanta referência, eu falei, cara, não tô gostando de nada. Então foi aí que eu vi, eu preciso encontrar a minha identidade. Não só profissionalmente, mas como pessoa. Porque foi a minha chave, foi a minha virada. Entender quem eu sou. Qual é o meu propósito na Terra? O que Cristo me criou para eu seguir. Então, eu não sei se você é cristão, no que você acredita, mas eu acredito em Cristo e acredito que todas as coisas foram criadas para Ele, todas as coisas são para Ele e por Ele. Então, o que me ajudou a quebrar tudo isso de comparação e hoje viver em alívio foi descobrir o meu propósito, o propósito que Cristo me deu, sabe? Não é que eu acredito que Ele não tenha um plano para mim, mas eu acredito que Ele tenha um plano e que Ele quer me inserir nesse plano. Eu estou disposto a viver isso. Então aí eu acredito que Ele tem uma coisa para cada um. Então às vezes, por exemplo, o meu propósito de vida aqui na Terra, no audiovisual, é um. Já você, ele tem um outro propósito. Talvez ele tenha um outro público para você, um outro tipo de linguagem. Então, eu entendendo o que Cristo quer que eu caminhe, falei, cara, é isso. Porque às vezes aquilo que a pessoa está vivendo, eu já sei que não é para mim. Eu sei que não é nesses lugares que Cristo me quer. Por mais que talvez eu queira estar ali, por mais que o meu coração deseje, queria demais estar ali, aquela conquista, mas eu sei que não é para mim. Deus tem outros planos, outras conquistas, outros lugares, outras pessoas. Então, um dos pontos que eu posso te garantir que vai te ajudar a parar de se comparar com outras pessoas é: descubra o que Cristo tem para você. Qual é o propósito que Ele tem para você aqui na Terra? Porque você vai começar a entender quais pessoas Ele quer que você esteja perto, qual público, qual tipo de linguagem, qual a mensagem que você tem para levar para o mundo, através do seu trabalho. Porque hoje eu sei qual é a minha identidade. Eu ainda não parei de descobrir, obviamente, que
quero descobrir a minha estética, tô descobrindo aos poucos qual estética que eu gosto, qual tipo de edição, qual tipo de linguagem, qual o meu público. Então, assim, é uma caminhada constante. Outro ponto que eu tenho para te falar que vai te ajudar a parar de se comparar. Testa de tudo. Assista de tudo. Sai um pouco da sua caixa. Para de só assistir clipe que você gosta, só filme que você gosta. Enfim, é um pouco chato e doloroso, mas, cara, se permita. Vai no cinema, assiste filme que você não gosta. Escuta música que você não gosta. Referências que você não gosta, para você entender. Só que não só assista. O que me fez entender pratique, experimente de tudo, pegue todo tipo de freela, todo tipo de trabalho, todo tipo de cliente, porque hoje eu sei o que eu quero, mas eu sei também o que eu não quero, o que eu não quero voltar a viver, o que eu não quero pegar, o que eu não quero me relacionar, sabe, quais tipos de trabalho eu não quero para mim. Então pratique, coloque em prática, sei lá, testa um perfil de cor, testa outro, mas experimente, coloque em prática, não só veja as outras pessoas fazendo, você precisa se permitir experimentar. Testa iluminação, eu vou te falar, cara, tô amando demais, queria mostrar pra vocês aqui uma iluminação básica e eu queria descobrir como fazer isso, quais são os pontos para colocar, já tentei colorida, já tentei criativa e cara, era isso que eu queria, na hora que eu testei essa, eu senti um prazer enorme e não é porque essa é bonita ou porque, sei lá, outra pessoa acha que é correto. Não, mas é porque é eu. Talvez não seja a forma correta de se fazer uma iluminação. Talvez vai ter pessoas aqui que vai assistir esse vídeo e vai criticar a iluminação, a fala, o cenário. Mas, cara, é que eu te falei, eu descobri qual é o meu propósito. Eu descobri qual a arte que habita em mim. Eu acho que a gente tem que parar um pouco, deixar um pouco de lado regra ou o que as pessoas acham. A gente tá vivendo no automático, ver aquilo e falar, cara, tá errado isso. Porque outro profissional falou, porque outra pessoa falou, porque estudos dizem, tá, beleza, mas qual a minha identidade? Qual a arte que existe em mim? Porque hoje eu foco mais do que? Na minha arte, não deixando de seguir talvez regras de velocidade, de iluminação, mas o meu foco principal é o que eu carrego dentro de mim, o que eu me sinto satisfeito. Não é o que a outra pessoa acha correto ou não, mas o que me faz falar, cara, eu sinto tesão em fazer isso. É isso que me faz querer vibrar, continuar vivendo no audiovisual, fazer fotografia, me conectar e sabe, eu tô feliz em compartilhar isso, eu me sinto, por mais que seja simples, eu me sinto agradável, aconchegante, sabe, eu me sinto usado por Deus, eu sinto que eu tô caminhando sobre a coisa correta e não que isso é pra você, mais uma vez eu vou falar, você precisa descobrir a sua identidade. E cara, isso é dia após dia. Eu tô falando isso aqui porque eu tenho me descobrido, eu já consegui entender e parar. Não tô falando que eu não me comparo na questão de... Eu acho que tem a comparação saudável e aquela que não é. Sabe, aquela que eu falei que eu não queria levantar, sobre querer desistir. Eu não acho correto. Mas existe a comparação saudável, que é, por exemplo, quando eu vejo um trabalho eu falo, cara, como é que esse cara fez isso, mano? Que trabalho bom, mano. Por que eu não consigo fazer isso? Isso me impulsiona, porque eu falo, não, eu não vou aceitar isso. Eu também sou capaz de fazer isso. Então eu estudo, eu pratico, eu erro pra caramba até entender como é que faz. Então essa comparação eu acho boa, porque te desafia a ir para um próximo nível e não ficar parado na mesmice. Agora uma comparação de vida, você fala, cara, o cara ali, ele tem dinheiro, ele tem um equipamento bom do caramba. Tu já parou às vezes pra perguntar, pra conversar com o cara, há quantos anos ele tá? Você sabe a vida financeira dele, se ele é um herdeiro, se ele começou do zero? Sabe, se ele tem pais que ajudam ou se ele não tem? Por onde ele começou, quando ele começou? Se faz, sei lá, 10, 15 anos e você agora tá começando, tem, que nem eu tenho 5. Ou se você começou há 2, 3 meses, uma semana, você vai comparar com um cara que já tá há muito tempo, que teve anos, ele teve tempo para juntar dinheiro, ele teve tempo para poder evoluir de equipamento e tu já em um ano quer ter os melhores equipamentos? Cara, eu também tô sofrendo para pagar os meus equipamentos, pagar as minhas parcelas de equipamento e querer evoluir, filho. Tô mirando no FX30. Então, por isso que eu acho que a questão de identidade é um assunto muito importante, porque é a chave para tudo. Você descobrindo a sua identidade, você consegue levar a vida melhor. A identidade, ela te dá um norte para onde você tem que caminhar. Não só de vida, não só profissionalmente, mas para tudo.
com quem se relacionar, com quem você deve estar, quais lugares, quais trabalhos pegar, o que você vai fazer através da sua fotografia, da sua edição, da sua captação. Porque tudo existe um propósito. Entre para cliente, tanto para cliente, tanto para você. O que você vai fazer para os seus clientes? Quais tipos de cliente que você quer que venha até você? É um tipo de cliente que quer um vídeo criativo, um vídeo profundo, uma fotografia diferente, padrão? É o quê? Que tipo de edição? Ou as pessoas vêm pra você só porque restou você e é barato? Ou é porque, pô, eu sei que aquele cara ele vai entregar tal cor pra mim. Eu sei que aquele cara, ele trabalha de tal maneira, ele tem uma energia dessa maneira e eu quero alguém no meu time assim. E tanto pra você descobrindo sua identidade, você sabe pra onde você quer caminhar. Que tipo de iluminação, que tipo de fotografia, que tipo de pessoa é uma fotografia criativa, padrão? É o que? É uma cor mais quente, uma cor mais fria? É uma edição mais criativa, mais simples, mais clean? E olha, eu posso estar parecendo super chato, não sei se quantas pessoas vão chegar aqui até o final, nem sei se vão ter pessoas que vão chegar até o final. Mas se você chegou até aqui, entenda, você tem um propósito. Talvez você não tenha caminhado, não tenha mais enxergado futuro no que você está fazendo. Tanto no audiovisual, não sei se você vai ser do audiovisual, mas existe algo preparado para você caminhar sobre aquilo. Então, se você é do audiovisual, cara, comece a descobrir sua identidade. Porque o seu trabalho tem um propósito. Você carrega uma mensagem dentro de você, você carrega algo diferente que está em mim, diferente talvez da sua referência. Eu tenho minhas próprias referências que eu falo, não só profissionalmente, mas eu vejo nesses profissionais do audiovisual que carregam uma simplicidade, uma humildade, uma energia maravilhosa, que seguem a Cristo, né? Eu tenho o José Marinho como referência, eu tenho o Johnny Su como referência, eu tenho outras pessoas, não só reconhecidas, como eu citei, mas, cara, eu tenho amigos que são referências para mim, que carregam Cristo. Eu poderia citar aqui uma lista, espero que eles saibam que eles são referência para mim, que são, mais importante ainda, pessoas que estão perto da gente, ser nossa referência, mas não se comparem a elas. Elas têm um outro propósito, elas têm uma outra caminhada, elas carregam uma outra mensagem, mas que a mensagem principal da nossa vida seja o Evangelho, que é o que de fato transforma vidas, alcança, nós temos paz. E muito obrigado se você chegou até aqui, se você assistiu. Eu espero verdadeiramente que a gente não tenha conflito, né? Por menos conflitos, mais paz, mais amor, mais trabalho para todos, mais freela, mais job, pelo amor de Deus. Que a gente não queira só pra gente aquilo, que a gente não queira só dinheiro só pra gente, experiência só pra gente, mas que a gente convide o outro a participar daquilo, chama por fila, se disponha a fazer outras pessoas viver isso. Então, por menos rivalidade de tipo, não, quero só pra mim, vou fechar trabalho só pra mim. Cara, eu acho que 2025 acabou isso. Eu tenho esperança disso acabar, até porque eu não consigo mais viver isso. Nessa rivalidade de só querer os jobs só pra você, clientes só pra você ficar calado e não compartilhar com quem tá do seu lado, sabe? Eu esqueci um pouco isso e comecei até compartilhar com amigos, falei, cara, vamos caminhar junto, vamos fazer isso, porque eu não quero viver isso sozinho, até porque quando eu partir, o que eu vou levar? E cara, se inscreve neste canal, pelo amor de Deus, e vamos junto nessa caminhada, beleza?